Professor José fala de banana fantasma e o pessoal todo ferrado da família Bolsonaro. Vamos ver juntos. Eu acabei de não projetar a tela. Agora a gente vai desde o começo. Vamos lá. Bora. Olá, meu amigo e amiga. Hoje nós temos coisas muito interessantes aqui no nosso portal do José, com algumas cenas também muito interessantes e reveladoras e algumas informações que são fundamentais para que a gente entenda coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. 138, que, de um certo modo, gente. são bastante reveladoras para uma parcela da sociedade. Maria, quanto foi o Pix? Só para eu saber o valor, querida. Fazer a soma aqui direitinho para a gente poder seguir, meus caros. Tá faltando 138 ainda, gente. Tá faltando bastante. 9h24, vamos lá. Brasileira, que está muito ludibriada, ainda continua a ser enganada por um clã de vigaristas e todas as pessoas que estão no seu entorno. É impressionante como o clã Bolsonaro conseguiu produzir criaturas que reúnem todos os defeitos que um ser humano pode ter. É um pai que consegue perverter todos os filhos, e nós sabemos que quando um educador, quando um pai, né, está à frente dos seus filhos, as palavras só elas não servem como exemplos. O seu comportamento serve como exemplo. Numa família desagregada, numa família em conflito, com um pai desonesto, um pai pilantra, que filhos poderiam surgir do meio dessa história? E eles tratam do perfil moral deles próprios com a maior naturalidade, como se todo mundo fosse assim também. Isso choca a gente e choca muitas pessoas que estão observando o que acontece no nosso país. Pois bem, vou mostrar para vocês o que está acontecendo, vou fazer aqui algumas atualizações de coisas que estão acontecendo hoje, nesse domingão. Lembrando que às 17h30 estarei aqui com o delegado Alexandre Saraiva. Vamos fazer um papo muito legal aqui sobre todas as coisas mais candentes que estão acontecendo no mundo da política aqui no Brasil, e também vamos falar de algumas questões envolvendo crimes do clã Bolsonaro, crimes da direita, da extrema-direita, e ações que estão acontecendo aqui no Brasil nesse momento, né? Então, se você não está inscrito no nosso portal, em primeiro lugar, se inscreva aqui conosco, venha participar aqui das nossas atividades, deixe seu joinha, mande seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e leia sempre o primeiro comentário aqui do nosso portal, porque lá eu coloco os links do nosso clube de membros, do nosso canal de cortes, e um abaixo-assinado para você dar ali a sua opinião, para você reforçar esse projeto de uma pré-candidatura a deputado federal, desse que vos fala aqui, para poder falar na cara dessas criaturas, lá dentro do parlamento, isso que eu converso com vocês todos os dias, né? Vamos ver se a gente consegue, né? Que são muitos desafios, mas se você ajudar, a gente vai ter aí muita coisa importante para fazer, tá, gente? Então vamos seguir em frente, você aqui é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Bom, começando aqui com essa notícia, PSOL e PT pedem à PGR que investigue Mário Frias por rachadinha. Gente, é uma doença que Obrigado, Maria. Têm. Imagina, Um negócio tá impressionante. Ótimo. O que acontece é o seguinte, o cara se aproxima do clã Bolsonaro. Gente. Essa gente não tem nenhum tipo de princípio, nenhum tipo de caráter, nenhum tipo de moral pública, nenhum tipo de comportamento republicano. O que acontece? Eles reproduzem isso. De repente, eles são até estimulados, né? Oh, faz isso também, vai por esse lado, enfim. Quando a gente vê a formação moral e ética dessa gente, a gente tem que ir lá atrás, né? Para saber como é que foram forjados alguns desses seres que estão aí fazendo bravatas. Faculdade no Rio, emprego em Brasília. O cargo na Câmara que Eduardo Bolsonaro ganhou aos 18 anos e não lembra. O Eduardo Bolsonaro ele foi lotado no gabinete do PTB, que o presidente era Roberto Jefferson, e não lembra, ele só ganhava grana. Antes de ganhar essa grana como assessor lá em Brasília, sem ter ido lá, ou seja, o pai dele tinha nomeado o Dudu Bananinha para um cargo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Um cargo que tinha sido ocupado pela ex-mulher número 2 de Bolsonaro. Ele brigou com ela, botou a mulher para fora da relação dele, enfim. E colocou o filhote ali com 18 anos, né? Tinha completado 18 anos, entrou, depois ele foi para Brasília. Ganhando dinheiro público sem fazer absolutamente nada. O Bolsonaro, na época, ele foi questionado, né? Está aqui nessa matéria da BBC, inclusive a informação aqui oficial do Departamento Pessoal da Câmara dos Deputados, mostrando quando o Flávio Rachadinho, o Eduardo Bananinha trabalhou lá, né? Ou trabalhou não, esteve por lá. O Bolsonaro disse o seguinte numa reportagem à época: já tive um filho empregado nesta Câmara e não nego isso. É um garoto que atualmente está concluindo a Federal do Rio, uma faculdade. Fala inglês fluentemente. É um excelente garoto.
Agora, se fosse um imbecil, logicamente estaria preocupado com o nepotismo, disse Jair Bolsonaro no debate na sessão da CCJ. Ou seja, como o filho dele era um cara muito legal, na cabeça dele, então poderia ficar ganhando dinheiro público sem trabalhar. Agora, se fosse um imbecil, né, segundo a cabeça do Bolsonaro, aí sim, aí seria um problema sério, né? Mas o filho dele é muito inteligente, enfim. O filho inteligente está tentando proteger outro filho bandido, né? Filho inteligente, entre aspas. Ele tá lá no Bahrein. Gente, esse negócio do Bahrein, isso aí vai ter que virar tona uma hora, gente. Essa gente está toda hora fazendo piquenique no Bahrein. É um negócio muito sinistro, muito complicado. Já mostrei para vocês aqui ontem. O Bahrein é um paraíso fiscal. E essa gente mexe com dinheiro para cima e para baixo, né? O Dudu Bananinha, ele está dizendo o seguinte, olha, o irmão disse que deu 30 dias, né, para mostrar ali os contratos, a prestação de contas do filme, mas ele está dizendo que não tem que mostrar não, gente. Tem que manter tudo em segredo, né? Isso ele falando lá do Bahrein. Vamos ver aqui um trecho. Porque eu vi gente na internet falando, vamos... Peraí, tá muito rápido a fala da criatura, vamos colocar aqui para a gente poder compreender, né? Fala, criatura. Abrir os contratos, pagam-se multas milionárias, mas e daí? Inviabiliza o filme, mas pelo menos salvaremos a eleição. Vocês acham mesmo que se for aberto um contrato e for tudo isso exposto e seja paga uma multa milionária por quebra de cláusula contratual, inviabilizando o lançamento do filme, você acha que nessa situação os nossos inimigos vão parar de nos criticar, nos atacar? Então ele está defendendo que fique tudo sob segredo, né? Ele não, nas redes sociais dele, ele não diz que foi para o Bahrein. A gente acaba descobrindo que a gente vai acompanhando os passos dos personagens da Orcrim. O Paulo Figueiredo, que também está lá no Bahrein, ou estava, né? Ele entrevistou o Dudu Bananinha, né? Porque tem que ficar o tempo todo na rede. Aí a gente vê isso aqui. Seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show especial, uma edição especial, direto do Bahrein. Eu esperava estar em lua de mel, não por cedo, só para deixar claro, Natália veio comigo. Então ainda leva a esposa, né? Lua de mel no Bahrein. Olha. No Bahrein? No Bahrein, lua de mel, Paulinho? Que história é essa? 136, gente, é o que falta de contribuição. Vamos ajudar aqui a Folha TV, vamos embora. Francamente, né? O Dudu Bananinha, ele, nessas viagens que ele faz para um lado para o outro, sempre sem ter trabalhado na vida dele, né? Sempre como vagabundo desde muito cedo, que aprendeu isso com o pai, ele está ameaçando os jornalistas que estão fazendo matéria. Eles não são a favor da liberdade de imprensa, de não se ter censura, mas a chegada de um jornalista para perguntar como é que ele está ganhando esse dinheiro, como ele está se sustentando, como pessoas próximas dele, como o PM, que foi para os Estados Unidos, comprou uma casa de 4 milhões de reais, enfim, aí ele ameaça, diz que vai dar tiro, coisas que tais, né? Queria saber, será que ele anda armado nos Estados Unidos? Ele pode andar armado? Nós chamamos a polícia, porque eu não sabia do que se tratava, né? Aqui no Texas, vocês sabem que muitas pessoas têm arma dentro de casa. Normalmente as pessoas que você recebe na sua casa são pessoas que você conhece. Tá? Então é o seguinte, se você não conhece, o cara chegar na sua casa, segundo o Dudu Bananinha aqui, você está quase habilitado para dar tiro na pessoa, né? Pelo menos está fazendo esse tipo de bravata. Gente, jornalista, é só o jornalista se identificar, olha, querendo conversar, não vai ter problema nenhum. Se alguém fizer alguma besteira, tem que saber se lá no Texas, Dudu Bananinha, alguém que mata uma pessoa sem justo motivo, qual é a pena? Se dá uma pena de morte, uma pena de prisão perpétua, enfim. A ameaça tem uma face, mas tem o rebote do outro também, né? O senhor não tem autorização para matar ninguém, não. Então, olha, se eu fosse jornalista, eu só comunicava também com a polícia. Fala, olha, o cara está me ameaçando ali, eu quero fazer uma matéria com ele, será que vocês podem me acompanhar? Enfim. O Dudu Bananinha também, do Bahrein, deu entrevista para esse canal aqui, que tem um cidadão que eu denunciei junto à Procuradoria-Geral da República por fazer ataques a trabalhadores da BID lá na Bahia. Uma xenofobia, cometendo crimes também. Está lá na PGR, vamos ver o que vai dar essa história também, porque a PGR tem uma certa lentidão em muitas coisas, né? Para umas ela age rápido, de outras elas são lentas, né? Mas a criatura estava lá e em nenhum momento ele fala que está no Bahrein. Agora é o seguinte, gente, 1 hora de entrevista, eu botei velocidade máxima aqui, né, para não prejudicar o meu cérebro, nem minha paz de espírito. Mas é impressionante como é que 1 hora ele mente. Só vou dar uma palhinha para vocês.
Ele disse que o presidente Lula foi lá para os Estados Unidos para conversar com o Trump para entregar as terras raras do nosso país para proteger organizações criminosas, organizações terroristas. E o cara fala isso com a maior desenvoltura, né? O nosso país está sendo entregue para proteger bandidagem. Então, quer dizer, é uma pessoa que não tem responsabilidade no que fala. Gente, eu sou de um tempo que, na época de faculdade, a gente debatia com pessoas conservadoras, pessoas liberais, de direita, mas eram debates. Na vida pública você tinha debates, você conversava sobre ideias, sobre pontos de vista, sobre modelos econômicos, sobre regimes políticos. Agora não. Agora a gente está lidando com criminosos insanos, com vigaristas. Isso irrita a gente pra caramba. Você fala, cara, como é que a gente enfrenta uma figura dessa? Se eu tivesse a chance, ou se eu tiver a chance de estar tete a tete com essas criaturas, eu vou falar essas coisas, gente. Porque, olha só, a premissa é o seguinte, só dá para conversar civilizadamente com alguém que está no campo civilizado, alguém que é bandido, que é vigarista, que é salafrário, a gente tem que pontuar isso. Olha, em primeiro lugar, a gente tem que registrar isso. Agora vamos para os assuntos. Porque, gente, não dá. Me desculpem aqui, a gente está falando assim com vocês, mas como é que você lida com um cínico, com um estelionatário, que não está prestando atenção no que você está falando, ou que não entende, porque não entra na esfera dele. Você falar que é moral, que é ética, o que é comportamento republicano, porque eles já foram forjados no meio disso. Então o cara passa 1 hora mentindo, né? Mas as coisas mais bizarras do mundo. Já está tendo defecções aí na extrema-direita. O Rodrigo Constantino está metendo a lenha nas roubalheiras do clã Bolsonaro. E agora ele fez uma publicação dizendo que o Nicolas Ferreira está meio fora dessa história, né? Está se fingindo de morto. A conexão Texas-Orlando-Austrália deve estar, neste momento, em reunião de pauta para ver como incluir o Nicolas na narrativa e culpá-lo pela rachadinha do Frias. Porque agora explicar a rachadinha do Frias, né? E o Frias, gente, ele vai dizer que aprendi com o Bolsonaro? Enfim, aprendi com o Eduardo Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro? Aqui está o Constantino dando uma perspectiva para a gente, como a extrema-direita, ou gente da direita, enxergou esse comportamento do Flávio Rachadinha. Sobre esse imbróglio, o Flávio Bolsonaro está envolvido dos pés à cabeça com o Daniel Vorcaro, deixou muito claro isso não foi coletiva, né? Ele acabou dando uma declaração na sede do PL nessa semana, confirmando que esteve com o Daniel Vorcaro depois da sua primeira prisão. Daniel Vorcaro, naquele momento, já estava com tornozeleira eletrônica, a gente já sabia, todos nós sabíamos, inclusive Flávio Bolsonaro, claro, de toda a relação do Daniel Vorcaro com o BRB, de todos os escândalos, liquidação de Banco Master, tudo aquilo, toda a bomba que explodiu. Então não há desculpa para Flávio Bolsonaro dizer que naquele momento ele não sabia de nada. A jornalista aqui já traçou o cenário todo, né? Não tinha nem como ele escapar dessa pergunta. E ele fez questão de ir pessoalmente até o banqueiro para conversar e dizer que, olha, nossos negócios se encerram por aqui. E aí, eu queria Constantino no Metrópolis, hein? começar nossa conversa por esse assunto. Vamos pingar, gente! Precisava ir até ele, pessoalmente, para dizer, olha, os nossos negócios se encerram por aqui. Será que a conversa foi só essa, Rodrigo? Não é crível, né? Ele, para cobrar milhões, ele ligou. E para encerrar qualquer tipo de relacionamento, ele precisa ir presencialmente. Isso não convence ninguém. A linha de narrativa da defesa tem sido essa, né? Da defesa da pré-candidatura do Flávio. O próprio presidente do PL, Valdemar, já veio agora a público defender o seu pré-candidato e dizer que foi apenas um pedido de financiamento privado, mas a verdade é que pegou muito mal, né? Uma das pesquisas recentes... Ele começou com esse pegou muito mal, mas depois ele vai descendo a lenha na criatura. Eduardo Bolsonaro e Constantino trocam acusações sobre Master. Então está pegando fogo em alguns trechos, algum pedaço da direita. E olha, isso aí está causando danos para a criatura. Nós vamos ver nas próximas pesquisas se a queda de Flávio Rachadinha vai seguir nessa constância. E aí ontem, né, aconteceu um negócio muito interessante, aliás, ontem e antes de ontem, porque o senhor Silas Malafaia tinha dito que viria a público para fazer críticas ao Flávio Bolsonaro, mas ou ele mentiu ou deu um apagão no cérebro dele, porque quase 3 dias agora ele não fala absolutamente nada. TSE decide que o uso de igreja para promover candidaturas é abuso de poder, entenda. Então o TSE deu uma resolução muito interessante que vai ajudar aí para que pelo menos minimize a exploração da fé para fins políticos. Pai de Vorcaro tem surto em presídio em Minas Gerais. Ele que é pastor também, né? Está lá em Calacravo. E aí é o seguinte, passando aqui para que o Malafaia falou, vamos lembrar aqui,
para ver se ele é mentiroso ou se ele tá com amnésia? Que não ia fazer juízo de valor sobre vazamentos seletivos, que eu sou vítima disso. Só que agora surgiu um novo fato. A questão de Flávio ter ido na casa de Vorcaro, já preso com toda essa lama aberta. Eu vou me posicionar em um vídeo amanhã, dia 22 de maio, sexta-feira. Ó, nós estamos no domingo, senhor Mala. O senhor não falou nada até agora, hein? Estamos aguardando, hein? Não tenho medo de opinião pública, de bolsomínio, de crítica, ataque em rede social. Eu tenho compromisso com a verdade. Vai ser quente. Só que não foi quente até agora. Tá friozinho, tá? O senhor aqui no passado, aí, ó, isso aqui o senhor na Marcha de Jesus, há 10 anos atrás, o pastor Everaldo foi em Cana, está aqui na foto. O Eduardo Cunha foi em Cana, está aqui na foto. Ali atrás, o Haroldo de Oliveira morreu por conta da Covid, né? Não acreditava no vírus, está aí. O vice dele, o suplente dele, também não vai se reeleger senador. Enfim, isso há um tempo atrás. E o senhor ontem foi fazer discurso assim, ó, que o problema é que as pessoas estão orando pouco. Se a gente orar bastante, o Brasil resolve tudo. Né? Vamos lá. Não tá dedo para ninguém. Eu estou nisso. Eu faço aqui uma meia-culpa. Nós, como povo de Deus, estamos orando pouco. Tá bom, Silas. Estamos orando pouco. Qual é a prova? A violência impera, a corrupção impera, o narcotráfico impera. Então vamos orar que resolve tudo. Pronto. Aí, no final, ele coloca aqui, ó, faz sempre um discurso anticomunista. Você é uma carta aberta diante desse mundo, minha... Só que a senhora aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, ela não estava com a cara muito... A cara dela, cara assim, meio... esse cara tá falando uns troços aí meio estranho, né? Aí faz o discurso anticomunista aqui, nem vou colocar para vocês, tá, gente, que não vale a pena. Mas é porque ele está devendo agora, né? Ou é mentiroso, ou é muito esquecidão, né? Estamos esperando aí o senhor falar sobre Flávio Bolsonaro, que significa um candidato a presidente da República, se encontrar com um criminoso, alguém que tirou dinheiro de aposentado, que deu mais de 60 milhões de reais para fazer um filme, um pornofilme, né? É disso que se trata. Gente, eu fico por aqui, 17h30 estarei com o delegado Saraiva, vai ser muito interessante, vamos falar de crime aqui pra caramba aqui no nosso portal, tá? E vamos ajudar a desmascarar mais algumas dessas criaturas. Não esqueça de prestigiar o nosso abaixo-assinado. Meu irmão! Um grande abraço, tchau. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!